Eu sou o professor João e esse é o canal Pirei na Matemática, e nesse vídeo estarei resolvendo as questões da Prova Paraná da terceira edição, as questões de matemática da prova do 7º ano do ensino fundamental, ok? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, bora se inscrever, compartilhar aí com seus colegas, e para os professores que estão acompanhando também, estarei deixando aqui o link com os slides dessas 20 questões na descrição desse vídeo para que vocês possam acessar e utilizar aí conforme necessário. Bora lá resolver então. Questão 21. As figuras 1, 2, 3 e 4 estão desenhadas em uma malha pontilhada. Em relação às figuras, é correto afirmar que: letra A. Todas representam polígonos irregulares? Sim, essa é a verdadeira. O que é um polígono regular, né? Para a gente saber. Polígono regular é aquele polígono em que todos os seus lados eles são iguais, têm a mesma medida, né? E os ângulos internos também são iguais, têm a mesma medida. E nesse caso aqui nós não temos nenhuma figura que tenha todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, certo? Nós não temos nenhuma, né, com ângulos, com lados iguais, né? Mesmo que essa daqui pareça ter lados iguais, não é. Esse lado aqui ele é maior do que esses outros dois, e nós não temos figuras com os mesmos ângulos internos, beleza? Então a alternativa correta vai ser a letra A, todas representam polígonos irregulares, ok? Número 22. Observe os triângulos 1, 2, 3 e 4. Pode-se afirmar que o triângulo equilátero está representado na figura. Ah, professor, o triângulo equilátero é aquele que tem as medidas dos lados iguais? Sim. E um triângulo equilátero também, né, quando ele é equiângulo. O que significa isso? Quando os seus ângulos internos eles são iguais. E se eles são iguais, então eles são de 60 graus, porque a soma dos ângulos internos é 180. Então o triângulo aqui que é equilátero é o triângulo de número 2, porque ele é equiângulo. Então automaticamente ele é equilátero também. Questão de número 23 fala que 4 amigos conversam sobre os elementos da circunferência de centro C representada no quadro. Então aqui ó, a figura está aqui, centro C, e tem alguns pontos que estão internos, externos ou pertencem à circunferência. Então a Iris, o Jairo e a Maite e Greta estão fazendo algumas afirmações e está perguntando quem identificou corretamente um dos elementos da circunferência. Então vamos analisar cada um deles. A Iris disse assim, ó, ligando os pontos B e C, nós temos uma corda. Falso, gente. A corda liga um lado da circunferência ao outro, né? Eu pego e ligo 2 pontos da minha circunferência. Então, falso. O Jairo falou, ligando os pontos B e C, temos um raio. Também não, gente. O raio vai do centro até a borda da circunferência. Então, também é falso. A Maite disse, ligando os pontos A e E, temos uma corda. A e E, temos uma corda. Ok, o que a Maite falou é verdadeiro, porque eu estou ligando aqui 2 pontos que pertencem a essa circunferência. Então, a resposta correta, letra C. Aí, só para finalizar, a Greta falou assim, ó, ligando os pontos A e D, que está aqui, ó, nós temos o diâmetro. Está errado, né, gente? Porque o diâmetro é a maior corda da nossa circunferência que passa pelo centro. Então, esse item aqui também é falso. Número 24. O time de futebol de salão do bairro vai disputar um campeonato no próximo final de semana. Para facilitar o transporte, o grupo alugou uma van com 18 lugares. Se somente 12 integrantes do time utilizarem esse transporte, cada um pagará R$15. Então, o que eu sei, gente? Se vão 12 pessoas e cada um vai pagar 15, para eu saber o total que vai aqui, eu tenho 12 vezes 15. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Sentar um 0 aqui, e 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Somando essa galera aqui, 0, 8 e 1. Então, o custo total é de 180, certo? Mas não é isso que ele está perguntando. Ele está falando, sabendo que o custo do aluguel é fixo, ou seja, é R$180, quanto pagará cada pessoa se a van for utilizada em sua capacidade máxima? Então, tendo em vista que o valor a ser pago é de 180 e 18 pessoas vão, eu tenho que dividir os 180 por 18 para descobrir quanto que cada pessoa vai pagar nesse caso. 18 aqui para 18 dá 1, sobra 0, abaixo esse 0. 0 para 18 vai dar 0 e 0 vezes 18, 0 para 0, 0. Então, cada pessoa aqui nesse caso pagaria R$10, que está contemplado aqui na alternativa de letra A. Ok? Você também poderia resolver por regra de 3, caso você quisesse, mas eu resolvi dessa forma para variar um pouquinho aí os modelos de resolução. Questão 25. Observe as figuras e leia o texto. Então, nós temos 4 figuras ali, que são 4 quadriláteros, e diz assim, um polígono que tem todos os lados de mesma medida de comprimento e todos os ângulos internos de mesma medida de abertura é chamado de polígono regular. É o que vimos lá na questão de número 21.
Sendo assim, um polígono que não atenda ao menos uma dessas condições é chamado de polígono irregular. Tendo por base essas informações, as figuras que representam polígonos irregulares estão identificadas pelos números. A figura 1, eu já vejo que os ângulos internos aqui são diferentes, né? Os únicos que são iguais são esses dois aqui e esses dois aqui, né? Tenho dois retos, dois obtusos e mais um aqui que não dá pra gente ter certeza se é agudo ou obtuso, né? Então, nesse caso aqui, eu já sei que o 1 é irregular. O 2, se vocês observarem, é um quadrilátero que tem 4 unidades de comprimento, né? De lado. Então, ele é um polígono regular. Já vou descartar ele. No número 3, também nós temos um polígono irregular, porque esse ângulo não é o mesmo que esse, então só por isso já posso dizer que ele é irregular. A mesma coisa acontece para o 4, aqui é um ângulo de 90 e aqui são ângulos agudos, então não vou nem analisar a questão dos lados, assim como no item 3 e 1, né, porque os ângulos já não são iguais, então ele é irregular também. Portanto, os únicos polígonos que são irregulares são os polígonos 1, 3 e 4, que está contemplado na letra D. 26. Davi desenhou um polígono regular com a respectiva soma dos ângulos internos ao centro, conforme indica a figura. Nós temos aqui um hexágono, né? Uma figura aí que tem 6 lados. E está falando que ele é regular. Se ele é regular, gente, os ângulos internos são todos iguais. E aí está falando qual é a medida do ângulo interno do polígono que o Davi desenhou. Bem, se eu sei que a soma é 720 e é um polígono regular, eu posso simplesmente dividir o 720 por 6, porque são 6 ângulos. Dividindo 7 aqui, eu vou ter 1. 1 vezes 6, 6. Para 7 sobra 1, abaixo 2. 12 para 6 eu vou ter 2, que 2 vezes 6 dá 12. Para 12 sobra 0. Abaixo 0 e 0 dividido por 6 dá 0. E não sobra nada, né? Sobra 0. Sobra 0 aqui, 120 graus. Então, cada ângulo desse polígono mede 120 graus. Então, sempre que o polígono é regular, significa que os ângulos internos são iguais e que os lados do polígono também são iguais. Consequentemente, cada ângulo interno é igual ao outro, ok? Todos os ângulos internos são iguais. Questão de número 27. Ana, Bia, Caio e Daniel foram desafiados pelo professor de matemática a representarem o contorno de um triângulo usando 3 palitos, um de 4 centímetros, outro de 6 e outro de 7. Aí eles fizeram algumas afirmações sobre a montagem desse triângulo, né? Um está falando que é possível, o outro fala que não, o outro fala que tem que trocar um palito, porque vocês sabem que eu não consigo montar um triângulo com quaisquer 3 medidas dadas, né? Eu preciso que cada medida seja sempre menor do que a soma das outras duas. Isso é condição de existência de um triângulo, né? Desigualdade triangular. Então, ó, eu preciso observar primeiro, o 4, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. 6 mais 7. Isso é verdade? 4 é menor que 6 mais 7? 6 mais 7 é 13. 4 é menor que 13? Sim, então, verdadeiro. Vamos testar agora para o lado medindo 6. 6 tem que ser menor que a soma do 4 mais 7. 6 é menor do que 11, que é 4 mais 7? Verdadeiro também. Agora vamos ver o que acontece testando 7. 7 tem que ser menor do que 4 mais 6. 4 mais 6 é 10 e 7 é menor do que 10. Então, verdadeiro. Eu posso, de fato, formar um triângulo que tenha essas 3 medidas. Então, agora nós vamos analisar o que foi dito aqui, ó. Ana afirma que é possível realizar atividade com os 3 palitos disponíveis. Pronto, a Ana está certa, eu não preciso nem ler o que a Bia, o Caio e o Daniel falaram, porque não vai ser o correto, porque a Ana já sabe que é possível formar um triângulo por meio da desigualdade triangular, né? Foi testada com esses 3 palitos, ok? Uma torneira gotejando lentamente desperdiça 5 litros de água a cada 12 horas. Após 5 dias de gotejamento lento, quantos litros de água serão desperdiçados por essa torneira? Aqui também dá para resolver por regra de 3, mas eu vou tentar induzir vocês aí a pensar de forma lógica, tá? Então, pensa comigo aqui, ó. São 5 litros a cada 12 horas. Um dia tem quantas horas? 24 horas. Então, se em 12 horas ele desperdiça 5 litros, consequentemente, em 24 horas, ele vai desperdiçar 10 litros, porque são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais tempo, mais litros será desperdiçado. E aqui, esse 24 horas é exatamente um dia, né? Então, se em um dia ele desperdiça 10 litros,
em 5 dias, ele vai desperdiçar quanto? Vai desperdiçar x, eu não sei. Olha aqui, ó, de 1 foi para 5. Então, multiplicou por 5. Consequentemente, para eu achar o x, eu vou ter que multiplicar o 10 por 5. Então, o meu x aqui, né, vai ser 10 vezes 5. Então, 50 litros serão desperdiçados ao longo desses 5 dias. Portanto, a alternativa correta é a letra B, 50. 29. Gustavo mora em Curitiba e passa todos os finais de semana na Praia de Leste. Ele fez uma tabela com as velocidades médias de seu carro e os tempos para chegar ao destino. Então, nós temos duas grandezas, velocidade e tempo. E como vocês já devem saber, as grandezas velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais, porque na medida que eu aumento a velocidade, o meu tempo para chegar em um lugar, ele diminui. O que está acontecendo aqui nessa tabelinha? Ele está diminuindo a velocidade, né? Ó, de 100 ele vai para 75 e depois para 60. Consequentemente, se ele está diminuindo a velocidade, o tempo aqui na nossa tabelinha vai aumentar, né? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Ou, enquanto uma diminui, a outra aumenta. E elas se relacionam com razões inversas, ok? Por isso, essas grandezas, elas são inversamente proporcionais, como já dito na letra A. 30. Durante uma aula de matemática, Bela, Cauê, Hugo e Luísa observaram um triângulo representado no quadro. Após a explicação feita pela professora de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, é importante essa informação. Os 4 amigos deveriam encontrar o valor de x naquele triângulo. Então, nós temos um triângulo que tem um ângulo de 35 e um de 65. Então, se eu somar 35 mais 65 graus, eu vou ter 5 mais 5, 10, vai 1, e aqui eu vou ter 10 também, né? Então, vai dar 100 graus. Agora, gente, se eu tirar de 180, eu tirar 100 para ver quanto que falta, vou ficar exatamente com 80, né? Vou ter 80 graus, aqui vai dar 0. Ou seja, quem falou que esse valor de x é 80 foi aqui o Hugo, né? Então, a pessoa que encontrou o valor correto foi o Hugo na letra C. Esse ângulo vale 80 graus. 31. Mariana tem os seguintes pedaços de fita e usará 3 deles para representar o contorno de um triângulo em um cartão de aniversário. Ela sabe que o triângulo só existe se a medida do maior lado for menor que a soma das medidas dos outros 2 lados. Para conseguir representar um triângulo, Mariana precisa escolher os pedaços de fita com. Aqui nós vamos testar cada uma das alternativas, tá? Então, na letra A, eu preciso testar aqui. Cada lado vai ser menor que a soma dos outros 2. Então, na letra A, 1 tem que ser menor do que 2 mais 7. 2 tem que ser menor do que 1 mais 7. E 7 tem que ser menor do que 1 mais 2. Vamos verificar se são verdadeiras essas sentenças. 1 é menor do que 9, que é o 2 mais 7? Verdadeiro. 2 é menor do que 8, que é o 1 mais 7? Verdadeiro. 7 é menor do que 1 mais 2, que é 3? Não, é falso. Então, na letra A, eu não consigo formar um triângulo, ok? Vamos testar a letra B. Os lados são 1, 2 e 10. Então, 1 tem que ser menor do que 2 mais 10. 2 tem que ser menor do que 1 mais 10. E 10 tem que ser menor do que 1 mais 2. Aqui, ó, 1 é menor do que 12, que é o 2 mais 10? Verdadeiro. 2 é menor do que 11? Verdadeiro. 10 é menor do que 1 mais 2? Falso. Então, eu não consigo formar o triângulo. Lembrando que essas desigualdades, elas têm que ser satisfeitas para os 3 lados testados, tá? Item C, 2, 7 e 10. Então, 2 tem que ser menor do que 7 mais 10. 7 tem que ser menor do que 2 mais 10. E 10 tem que ser menor do que 2 mais 7. Vamos testar. 2 é menor que 17? Verdadeiro. 7 é menor do que 12? Verdadeiro. 10 é menor do que 2 mais 7, que é 9? Falso. 10 é maior do que 9. Então, óbvio que a resposta certa vai ser a D. Só vou testar aqui para confirmar. Ó. 7 tem que ser menor do que 10 mais 15. 7 é menor que 10 mais 15? Verdadeiro, né? 7 é menor que 25. O 10 é menor do que 7 mais 15? 22. 10 é menor que 22? Verdadeiro. E o 15, ele é menor do que 7 mais 10?
verdadeiro também, porque 15 é menor que 17. Então, a única alternativa que contemplam as três medidas que podem formar um triângulo é a letra D, 7, 10 e 15 centímetros, ok? 32. A professora Maria Carla desenhou em uma malha pontilhada alguns polígonos conforme a imagem e solicitou aos estudantes que mostrassem qual dentre eles é o polígono regular. O estudante que acertou apontou para o retângulo. Será que o retângulo é regular? Não, gente. Ele tem os ângulos aqui todos iguais, mas os seus lados aqui, eles têm medidas diferentes, então não é regular. Letra B, hexágono. Será que é esse hexágono que está aqui, ó, em quarto? Também não, gente, porque se vocês observarem aqui mede 2 e aqui é um valor maior do que 2 no lado, né? Então também não é retângulo e não é hexágono. É o quadrado? Ah, professor, mas não tem quadrado. Gente, tem sim, ó, o quadrado só está rotacionado aqui, mas é exatamente um quadrado, né? Ele tem 4 ângulos internos iguais, que é de 90 graus, e ele tem os 4 lados iguais também, portanto, é a letra C. O triângulo não tem como ser, porque ele tem um ângulo reto, nesse caso aqui do nosso desenho, e tem 2 ângulos agudos aqui. Então, tem ângulos internos diferentes, e a medida dos lados 2 iguais e um aqui diferente, né? Questão 33. Observe a circunferência de centro O. O segmento AO, que é esse aqui, ele representa nessa circunferência o quê? Um raio, que é o que está aqui na letra A. Raio, pronto. Raio é a distância do centro até a borda da circunferência, certo? 34. Ana e Flávia analisaram um trapézio dividido em 4 partes iguais conforme representado na figura e responderam a seguinte pergunta. Qual é a razão entre o número de partes brancas do trapézio e o trapézio inteiro? Quantas partes brancas tem esse trapézio? Uma só. E quantas partes tem no total? 4. Então, a razão é 1/4, ou seja, 1 está para 4, conforme dado na letra B. Questão 35. Laís trabalha com vendas de peças automotivas e das 40 horas, se trabalhadas por ela, 24 semanais são em home office. A representação percentual da razão entre as horas que Laís trabalha em home office de horas que trabalha semanalmente corresponde a. Então, ela trabalha 24 horas em home office de um total de 40. Eu preciso, para transformar em porcentagem, que o número aqui de baixo seja 100. Então, eu vou usar a seguinte estratégia, gente. Eu não tenho nenhum número que eu multiplique o 40, um número inteiro, e chega em 100. Mas eu posso transformar primeiro isso aqui em 10. Basta eu dividir aqui por 4 e aqui eu divido por 4 também. 24 por 4 fica 6 e 40 por 4 fica 10. Aí eu posso multiplicar em cima e embaixo agora por 10 para chegar em 100 aqui embaixo. E aí 6 vezes 10, 60. E 60 sobre 100 é 60%. Então a resposta correta é a letra C, 60%. Questão 36. Uma exposição de fotografias mostra o trabalho de 30 artistas, no qual cada uma expõe uma única foto. Dentre as fotografias, 17 são coloridas e as demais são em preto e branco. Se 17 são coloridas, 13 são em preto e branco, certo? Para completar os 30. A razão entre o número de fotografias em preto e branco, que é 13, e o número de fotografias coloridas, que é 17, é 17. 13 e 17 avos. Sempre toma cuidado que a razão tem um antecedente e um consequente. Então tem que ser nessa ordem que está falando, portanto a alternativa correta é a letra B, 13 e 17 avos, ou 13 está para 17. 37. A escola de Clarice decorará as salas de aula para o Natal e decidiu que toda a decoração deverá abordar algum conteúdo estudado. A professora de matemática trabalhará com os origamis e a construção das árvores natalinas em formato triangular, bem como a classificação dos triângulos usados na representação das árvores. Desse modo, o grupo de Clarice confeccionou a seguinte árvore. Tem uma árvore que tem um ângulo de 65, mais um de 65 e um de 50. O triângulo utilizado na confecção da árvore pela equipe de Clarice denomina-se triângulo acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? É aquele que só tem ângulos menores que 90 graus, só ângulos agudos. E, de fato, os 3 ângulos aqui são ângulos agudos. Então, a resposta correta, letra A. Não é equilátero, porque ele não é equiângulo. Para ser equilátero, ele teria que ter os 3 ângulos de 60 graus. Não é triângulo retângulo, porque não tem nenhum ângulo de 90 graus. E não é escaleno, porque se ele tem 2 ângulos iguais, então ele vai ter aqui 2 lados iguais também. Ok? 38. Ao observar a imagem do salto de um paraquedista, Ana ficou curiosa em relação à medida do ângulo X. Ela sabe que uma maneira de encontrar essa medida é por meio da soma dos ângulos internos, que nós sabemos que é 180, né, galera? Então, se aqui é 30, essa marcação aqui é 90. Eu tenho 90 com 30. Então, vou escrever aqui.
Eu tenho 0 aqui e 9 com 3, 12. Então, 120. Quanto que falta para 180? Então, 180 menos 120. Fica 0, 8 menos 2, 6, 1 menos 1, 0. Então, esse ângulo x aqui é de 60 graus, que é um ângulo agudo. Esse é um triângulo retângulo, né? 39. Para facilitar no cálculo da empresa de ônibus de Quixajuba, fixou a seguinte tabela em um dos vidros de seus veículos. Quantidade de passagens e valor de passagens. Então, grandezas aqui, né? Uma passagem 5,50, 2, 11, 3, 16,50, 4, 22 e 5, 27. Né? À medida que eu vou aumentando aqui a quantidade de passagens, o valor das passagens aqui ele vai aumentando também. Tá? Em relação às grandezas, quantidade de passagens e valor das passagens nessa tabela, é possível afirmar que, letra A, os descontos aumentam quando os clientes compram mais passagens? Não, gente, não tem desconto nenhum, né? Tá certinho, ó, uma passagem 5,50, 2 vai dar 11. B, existe uma relação desproporcional entre as grandezas? Não, gente, muito pelo contrário. As grandezas, elas são proporcionais. Letra C, são grandezas inversamente proporcionais? Não, gente, olha para as flechas, está aumentando a passagem, vai aumentar o valor, né, da quantidade, de acordo com a quantidade. Então, não é inverso. Letra D, são grandezas diretamente proporcionais? Sim, porque à medida que eu aumento a quantidade de passagens, eu aumento de forma proporcional o valor que será pago, ok? Então, grandezas diretamente proporcionais. E a última questão, questão 40, Eunice foi ao supermercado com sua mãe e nesse dia havia uma promoção de certa marca de refrigerante, na qual 1,5 litros custavam R$ 7,00. Eunice calculou a razão, do valor em reais e a capacidade de litro. Valor em reais, 7. Eu não vou colocar o 00 porque é 0. E a quantidade de litros é 1,5. Como está aqui em decimal, eu vou ter que dividir, gente. Isso daqui é a mesma coisa que 7 dividido por 1,5. Como aqui eu tenho uma casa decimal, aqui eu vou colocar uma casa decimal também. Posso cortar a vírgula, vai ficar 70 dividido por 15. Resolvendo essa divisão aqui, nós vamos ficar com... Veja que aqui tem uma casa decimal em todos eles, ó, uma casa depois da vírgula. Então, com uma casa eu já consigo solucionar. Então, 4 vezes 5, tenho 20, vai 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 60. Aqui vai sobrar 0 e aqui 1. Sobrou 10. 10, vou transformar em 100 décimos, vírgula, 100 para 15 aqui vai dar 6, né, que vai dar 90. 6 e 5, 30, vai 3, 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. E aqui vai sobrar 10 de novo, aí eu vou acrescentar um 0, vai dar 6 de novo, vai dar 90, vai sobrar 10, vai dar uma dízima periódica, né? Então, essa razão, ela é aproximadamente 4,6 mesmo, que está contemplado na letra C. Beleza, gente? Espero que essas resoluções tenham lhe ajudado aí nos seus estudos. Qualquer dúvida, registra aqui nos comentários. Bons estudos a todos vocês.